Tomar nossos lugares, para a gente retomar aqui a nossa programação. Houve um pequeno ajuste, a gente trocou a palestra 7 pela 8, não foi isso, professores? Então, eu vou chamar aqui... a palestra Como a nanotecnologia pode auxiliar na preservação dos alimentos, da professora doutora Thaís Daniele Araújo, doutora em Engenharia de Pesca e docente na UVA Camusim. Vou ler só uma pequena biografia da professora. Professora Thaís Daniele Santos Araújo é engenheira de pesca e mestre em biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí, possui doutorado em engenharia de pesca pela Universidade Federal do Ceará, é professora do curso de engenharia de pesca da Universidade Estadual Vale do Acaraú e desenvolve pesquisas na área de tecnologia do pescado, com ênfase em processamento do pescado e desenvolvimento de embalagens ativas com nanopartículas e polímeros naturais. Professora, bom dia, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da comissão, professor Emanuel, para estar hoje, no evento, falando um pouquinho do nosso trabalho. Como a professora Maíra falou, eu sou engenheira de pesca daqui, da UVA de Camusim, então... Sou da casa, faço parte da comissão organizadora do evento e hoje, nesse momento, vou falar um pouquinho para vocês do trabalho que a gente desenvolve aqui em Camusim, tá? Mas é um trabalho que vem de outras instituições da qual eu fiz parte, que hoje a gente estendeu, para o município de Camusim. Eu vou falar um pouco sobre como a nanotecnologia ela pode auxiliar na preservação dos alimentos e como isso está relacionado com a quântica, tá? Então, desde ontem a gente fala muito em nanopartículas, tamanhos pequenos, nano, e às vezes parece que fazer nanopartícula, nanoestruturar alguma coisa é uma coisa assim muito distante da nossa realidade, algo que eu preciso de um equipamento muito sofisticado, preciso de reagentes muito caros, preciso de uma mega estrutura, E muitas vezes não é assim, algumas vezes sim, essa é a realidade, mas outras não. E a realidade que a gente trabalha aqui em Camusim é uma realidade mais simples, mas que a gente consegue fazer essas nanoestruturas e consegue aplicá-las, tá? Principalmente, no nosso foco no trabalho é a preservação de alimentos, pescado, Aqui à frente a gente tem muito pescado que precisa dessas partículas para ter uma melhor conservação, um maior tempo de prateleira, A gente sabe que os alimentos, de uma forma geral, eu vou falar um pouquinho tanto do pescado, como vou falar do morango, da banana, mas ele tem uma perecibilidade, incomparável com os outros produtos carnes, estraga muito rápido, Falando de peixe, camarão, a gente sabe que se deixar ali, já estragou. E para preservar, a gente precisa de algumas tecnologias, e é o que a gente tem buscado para aumentar esse tempo de prateleira. Então, de uma forma, de recapitular o que a gente viu durante os decorreres da palestra, as nanopartículas, elas estão ali próximo ao tamanho de um anticorpo, e o tamanho de um adenovírus, Então, é algo que a gente não consegue ver a olho nu. A gente precisa de microscopias avançadas para poder ver essas partículas que a gente desenvolve. E muitas vezes é aquele trabalho de fé, A gente faz, nanoestruturou. Vamos ver se realmente nanoestruturou, Então, a gente precisa... ver se o que a gente acredita que formou realmente está lá formado. E a nanotecnologia ela tem diversas aplicações. Tá um pouquinho... Dá para vocês enxergarem? Mais ou menos, Para mim está um pouco embaçado. Mas ela vai para o ramo da química, da física, das engenharias. Aqui fala um pouquinho da quântica na física, na preservação de alimentos, nos produtos de cabelo, shampoo, produtos cosméticos, A gente vê muito... Se falar de nanotecnologia, ela está aqui na nossa realidade. Eu acho que se vocês forem em casa e olharem algum produto, vocês vão ver. Nanoestruturado, nanotecnologia, para cabelo, para cosmético. E a nanotecnologia, falando de nanoemulsões, nós temos emulsões, O que seria essa emulsão? Essa emulsão nada mais é do que misturar água em óleo. Mas a gente sabe que eles não são miscíveis, A gente precisa de um tensoativo, de algo ali para ajudar nessa fase única,
essa imagem aqui, acho que o laser não está apontando. Aqui é água e óleo, tá? Água e óleo. Vocês conseguem ver uma diferença de água e óleo nessas imagens? Eu não consigo ver. Mas aqui é água e óleo. Essa primeira imagem são nanopartículas, mas são nanopartículas metálicas, né? E eu queria mostrar para vocês, naquela escala de cores ali, que à medida em que o tamanho vai variar, a cor vai variar, né? Então, aqui nessa outra imagem, que é uma nanoemulsão, essa aqui é um trabalho que eu desenvolvi, é a mesma constituição, tá? Só que o tamanho da partícula é diferente. Essa mais opaca, mais leitosa, ela tem um tamanho maior, e essa aqui mais opalescente, mais translúcida, ela é de um tamanho bem menor. Então, ela pode mudar cores, né, do vermelho ao roxo, né, uma escala ali de azul, como ela também pode mudar de uma transparência, ela ser leitosa, branca, e ela ficar transparente, tá? E isso está relacionado ao tamanho da partícula também. As nanopartículas também podem apresentar formas diversas, né? Que a gente tem esferas, nós temos hexagonais, nós temos no formato de triângulo, de bastonetes, né? E diversas formas elas podem adotar. Isso são partículas estruturadas, tá? Mas por que a gente faz nanopartícula, né? Qual é essa relação com a quântica? Quando a gente tem uma partícula ali a uns 10 nanômetros, 50 nanômetros, tamanho muito reduzido, a gente tem um aumento da área superficial, tá? Dessas partículas. Então, aquele óleo, pronto. Aqui é água e óleo, tá? Que é um óleo essencial. Aqui a gente tem partículas tão... Perfeito. Essa imagem aqui que eu coloquei, não sei se vocês conseguem observar, mas aqui é um becker, aqui é uma barrinha magnética, tá? Essa gotícula no meio é o óleo. Dá para observar? Tem um líquido, aqui é outro líquido. Então, aqui é a goma, né? A solução de goma. E aqui é o óleo. Antes de eu começar a agitação, ela fica assim, ela não mistura, né? Eu consigo ver as fases. Depois que eu começo o processo de síntese, ela fica como na imagem aqui acima. Ou ela vai ficar mais leitosa, ou ela vai ficar ali opalescente. Tá? Ela vai ficando mais translúcida. Aqui também são imagens, não sei se está bem para vocês, está muito boa a visualização, mas que ela apresenta uma variação de cor, né? De cor assim, de translúcido, né? De ficar mais translúcida, mais opaca. Isso aqui também é a mesma síntese, só que com algumas variações, tá? E aí, por que eu faço isso? Eu poderia fazer uma microemulsão, né? Que seria misturar água em óleo usando tensor ativo, que é o que eu faço, mas ela não teria a mesma atividade que ela tem quando ela está em uma escala nanométrica, certo? Que seria o quê? Um aumento da área superficial específica. Eu tenho muito mais aquele óleo biodisponível ali, quando ele está num tamanhozinho reduzido. Eu tenho também uma maior mobilidade, né, e difusão molecular, por ela ser bem minúscula, menor, né, de menor tamanho, ela consegue penetrar de uma forma muito mais rápida, né, e de uma forma muito mais efetiva do que se ela tivesse num tamanho maior, certo? Falando de poros, por exemplo, em alimentos, em frutas. Eu também tenho um efeito óptico diferente, como eu mostrei para vocês. À medida que o tamanho vai variar, visivelmente, a solução também varia a cor, né? Isso é notório. A gente também tem uma mudança da tensão interfacial, então esse óleo que eu consigo nanoestruturar ali, manter ele dentro daquela solução aquosa para que ele possa ser entregue, porque em alguns casos eu preciso que o óleo ele chegue, mas ele não vai chegar se a solução for muito aquosa. Eu tenho um pescado que ele não é oleoso, né? Mas eu preciso que o óleo adentre nele e tenha uma ação. Esse óleo, ele tem propriedades importantes, né? Antioxidante, antibacteriana, ele pode levar um cheiro, ele pode levar algum composto bioativo que eu quero que esteja ali naquele pescado, tá? Ou naquele alimento, de forma geral. Eu tenho também uma maior reatividade superficial. A gente observou, né, quando chegou uma nanoescala dessa síntese, que ele tinha uma maior atividade. A mesma concentração que eu uso, né, do ativo, na micro e na nanoescala, na nano ele consegue matar muito mais rápido, ele consegue entregar de forma muito mais eficiente e ele consegue ter uma melhor atividade também. E por que a gente usa nanotecnologia para alimentos, né? A gente utiliza para preservar. É muito relacionado
ao alimento, a gente tem um desperdício enorme. Acho que vocês já viram no supermercado, um tanto de fruta que estraga, de produto que apodrece, que vai para o lixo, né? Às vezes não dá para aproveitar, porque estraga. Então, a gente visa aumentar esse tempo de prateleira, né? Que é estender a vida útil. Essa vida de prateleira nada mais é do que aumentar esse tempo que esse alimento está disponível e apto para consumo, diminuir o desperdício e também a segurança do alimento, que é algo que a gente confunde muito. Segurança alimentar e segurança do alimento. A segurança alimentar, né, ela vem do inglês food security, que significa disponibilidade, ela está relacionada à disponibilidade, acesso, né, pleno consumo e sustentabilidade. É como eu consigo acessar esse alimento, tá? Esse alimento próprio para consumo. Eu tenho um alimento todos os dias, eu tenho um alimento de forma segura, que eu posso consumir sem me causar nenhum problema à saúde. Isso seria a segurança alimentar, tá? A disponibilidade desse alimento. Na nanotecnologia, a gente fala de segurança do alimento. É seguro comer? O que eu incorporei lá é seguro? Aquele produto eu não consigo ver, mas ele pode estar estragado ou contaminado ou com alguma toxina que eu não consigo ver a olho nu. Então, isso seria a segurança do alimento. Está relacionado com características físicas, químicas e microbiológicas desse alimento, tá? E para utilizar essas nanopartículas, a gente busca o quê? Ver o armazenamento, o tempo que a gente consegue utilizar. A embalagem, né? Muito se vê de embalagem e acredita que é só um plástico, que está lá, mas não é. O transporte, né? A gente pode ter perda de alimento no transporte, a gente pode ter perda durante a embalagem, durante o armazenamento, e muitas vezes é na nossa casa, ou é no restaurante, ou é no frigorífico, ou é na peixaria, né? A refrigeração pode ser inadequada. E as condições no mercado, como é que ele fica? Fica no sol, fica exposto? Ele está na condição correta de armazenamento que tem lá na embalagem? E às vezes essas falhas, uma pane, um problema, uma demora, um congestionamento, um atraso ali pode causar um problema futuro, né, naquele alimento, de forma geral. E as embalagens, elas deixaram de ser apenas aquele recipiente de proteger o alimento do pó, da poeira, do ambiente externo, né? E ela passou a prolongar. A gente pode utilizar a nanotecnologia para prolongar o tempo e funcionalizar uma embalagem, tá? E essa embalagem traz informações. Então, a embalagem tanto pode proteger, como ela pode colocar algo ali que a gente queira no alimento, como ela também pode indicar, ó, não dá para comer, tá estragado, tá? Não tá próprio. E aí a gente tem dois tipos, né? De uma forma simples. As ativas. O que seria essa ativa? Essa ativa, ela promove algo, ou ela coloca ali algo, absorve, né? Ela libera alguma coisa, né? Ela está ativamente interagindo com o alimento, ou ela pode ser indicadora. Ela também interage com o alimento, mas ela me indica alguma coisa. Ela pode ter um indicador de mudança de cor. Se tiver verde, posso comer. Se tiver vermelho, está impróprio. Então, eu olhei, está vermelho. A embalagem já diz que se está vermelho, eu não posso comer. Então, a embalagem pode ser uma forma também de analisar o alimento e me indicar. Não coma. E a gente deixou daquela visão de embalagens como recipientes, né, de proteção passivos, que só está lá para proteger o ambiente externo do interno, para poder fazer essa embalagem com papel ativo. Essa embalagem, ela pode absorver, também absorver. Eu quero que ela tire o oxigênio, eu quero que ela tire alguma coisa ali que o produto vai liberando e que pode aumentar o tempo, aumentar a deterioração. Então, eu tiro. Ela pode também remover alguma coisa de dentro, né, mais próximo do alimento. E ela também pode liberar componentes desejáveis, que a gente quer que realmente cheguem no alimento. Como, por exemplo, pode-se utilizar aditivos sintéticos, né, mas muitos têm preocupado com relação ao que é sintético e pode causar problemas futuros à nossa saúde. E tem se buscado, então, o quê? Essa preocupação, né, do consumo de produtos sintéticos e problemas da saúde aos naturais. Vamos substituir por coisas naturais. Vem muito daquela ciência, né, tradicional. Eu posso usar o extrato para curar uma ferida, tem atividade antibacteriana. Então, eu posso usar no alimento. Será que não tem a mesma atividade? Quais bactérias conseguem matar? Mata as que estão no alimento, que pode causar algum problema à saúde? E a gente passou, então, para estudar materiais, né, biodegradáveis e também substâncias naturais, óleos essenciais, aqueles mesmos óleos que a gente usa no difusor em casa para relaxar, que a gente passa para dormir, que a gente usa para tratar uma micose, o extrato que minha avó faz para tratar uma gripe, para tratar uma ferida, para tratar ali alguma outra coisa que vem de conhecimento tradicional, né? Então, a gente busca achar o que é
como que faz para poder utilizar nesse ramo aqui do alimento, tá? Se eu posso beber o chá, eu posso consumir o extrato, né? Minha família já vem de um conhecimento tradicional regional que o extrato eu posso consumir para ficar boa. Então, por que eu não posso incorporar ele no alimento, né? E a gente visa também a dose segura, né? A minha avó faz ali uma concentração, mas no alimento, quanto que eu consigo colocar? Vai alterar o sabor, vai agregar sabor, vai alterar a textura, né? E a gente tem uma utilização, né, de embalagens, né, desses compostos, dessas nanoestruturas, tanto na utilização de embalagens ativas, né, que vão estar liberando produtos, que vão indicar, como aqui no caso da carne do camarão, dessa imagem. Elas também podem ter alguma forma que a gente passe um leitor, né, e ela indique ali se há ou não algum composto que pode causar mal à saúde, e também a degradação. As embalagens que a gente utiliza, né, que vai utilizando produtos naturais, elas são biodegradáveis. Então, diminui essa questão da poluição. E a nanoemulsão de qualidade alimentar, a gente encapsula, a gente protege e a gente fornece componentes lipofílicos, né? Utilizamos óleos, para poder ter uma funcionalidade nos alimentos. A gente também pode utilizar vitaminas, cores, conservantes, antimicrobianos, antioxidantes, sabores e também nutracêuticos solúveis em óleo, para poder entregar através de uma nanoestrutura, né? De uma nanoemulsão, por exemplo. E aqui, falando um pouco dos óleos, né? Eles são de origem natural, eles possuem atividade antioxidante, antimicrobiana em sua maioria, né? Antiparasitária também, antiviral, diversas outras atividades, mas o que a gente mais busca é antibacteriana e antioxidante para alimentos. Só que ele tem um probleminha, ele tem uma reatividade, né? Ele reage com a luz, ele reage com o oxigênio, ele tem uma hidrofobicidade, né? Ele não é miscível em água, ele não vai estar ali se eu não usar algo para ajudar a fazer aquela nanoestrutura, ele não vai ficar na água. E a aceitação organoléptica, né? O gosto. Então, eu preciso usar a dose mínima possível, com maior eficiência, para que não deixe gosto no alimento. Afinal, você quer comer peixe, você quer sentir o gosto do peixe. Se você vai comer uma carne, você quer sentir o gosto da carne. Uma banana, o gosto da banana. E se eu botar lá um manjericão, aí você vai comer banana com manjericão? Nem vão comer, né? Ah, hoje, professora, conservou. Tem um mês que está aqui em cima da mesa, mas eu não quero não, porque não tem gosto de banana, eu quero comer uma banana. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Esse foi o último trabalho que nós publicamos em 2024. Esse aqui foi do meu doutorado, foi o segundo artigo, fruto da minha tese, que nós desenvolvemos com a UFDPAR e a UFC e a Embrapa, no desenvolvimento de nanoemulsões para a preservação de camarão. Aqui são as imagens, né, das nanoemulsões. Essas duas imagens são as imagens de microscopia delas, que a Aline fez. A Aline deu a palestra ontem, está ali. Ontem ela falou de mim, eu não vi. Aline, obrigada. Colaboração dela no artigo. Então, vocês conseguem observar aqui são as nanopartículas que nós desenvolvemos, professor, e como foi que você fez isso? Com agitação magnética. A senhora não usou... a nanoemulsão ela pode ser feita com equipamentos muito caros, sofisticados, de alta pressão, homogeneização, ultrassom, sondas ultrassônicas. Mas o que a gente quer é um trabalho simples. E esse trabalho que eu desenvolvi no doutorado é o que eu estou desenvolvendo hoje como professora na UVA. É utilizar a agitação magnética para fazer a nanoestrutura. Mas por que a senhora não pode pedir um equipamento mais caro? Posso. Mas para quem vai esse produto? Se eu estou usando ele para retardar a melanose é um processo que acontece naturalmente, né? O que se usa para não acontecer? O metabisulfito de sódio, acho que vocês já ouviram falar, já viram nas fazendas, né? Que se usa para retardar esse escurecimento enzimático. Tem micro-organismo ali fazendo isso? Não. Professora, não pode comer? Até pode, mas não tem aceitação, né? E quanto mais escuro ele tiver, pior, porque ele está perdendo componentes, ele está sendo oxidado ali. É um escurecimento natural das enzimas presentes no camarão, que começa ali pela cabeça dele. Então, ele vai escurecendo. Se utiliza hoje metabisulfito de sódio. E ele é um problema para quem manipula, e se não usar na concentração adequada, para quem manipula e para quem consome. E o que a gente queria? O que a gente busca, né? Substituir ele por um produto natural, um óleo essencial
e o exudato da goma do cajueiro, que já é amplamente pesquisado no Biotech e que hoje, né, como extensão, vim de lá do Biotech, trabalho hoje com a goma do cajueiro de Camusim. Nós começamos a isolar a goma do cajueiro daqui de Camusim para caracterizar, para fazer nanoemulsão. Nós temos um projeto aprovado pela FUNCAP, onde eu tenho o Erlon, acho que ele está por aqui, ali, meu bolsista de iniciação científica, que a gente começou há 4 meses apenas a desenvolver esse produto aqui em Camusim. Nós temos o financiamento para comprar material, né, e vamos dar início, né, são 2 anos para desenvolver o produto, a essa pesquisa aqui em Camusim, para poder utilizar em camarão. Um pouco modificado desse aqui. Mas o que a gente quer? Quem é que vai trabalhar com camarão? O produtor. Aqui em Camusim, no Ceará, é o maior produtor, na verdade, o maior produtor de camarão do Brasil é o Ceará. E quem é que vai fazer o produto para botar no camarão? É a Thaís lá no laboratório? Não. É o produtor. O agitador magnético, ele consegue comprar na Shopee. Agora, o que ele precisa saber? Quanto que ele vai usar da goma, que eu uso para isolar acetona, álcool, ajusto um pH, posso usar uma fitinha e adiciono sal. E um fluxo de ar quente, não é um agitador magnético. Mas a gente está tentando isolar da forma mais simples, mais rústica, ou mesmo vender o pó para ele poder comprar o óleo e comprar o pó. O óleo eu posso extrair, mas hoje eu trabalho com óleo que eu compro, porque eu quero que o produtor também compre, né? Ele não precisa extrair em laboratório. E nessa busca de um produto que ele consegue achar no mercado, ele vai lá no empreendimento dele e fala: ei, bote 10 gramas, 2 ml. Passa aí, bote nos camarões. Simples, que ele use apenas a agitação magnética na velocidade correta, na concentração correta e na forma correta de adicionar os produtos, e ele possa utilizar no empreendimento dele no lugar do metabisulfito de sódio. Ainda é um desafio, nós ainda não chegamos lá em escala, em uma grande escala, né? O que nós estamos buscando é desenvolver esse produto e que seja viável economicamente, porque pode encarecer o produto, né? O camarão pode sair de, sei lá, R$24 o quilo para 50, e não é o nosso objetivo. É baratear isso, né? E que seja viável para ele utilizar e que a gente tenha um produto natural na conservação desse camarão. Então, é a linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, utilizar esse agitador magnético e produtos naturais. Não sei se vocês conseguem observar, aqui em cima é o controle, né? Esse camarão não tem nada, não tem metabisulfito de sódio, não tem nada. Aqui a gente tem o óleo essencial, sem estar nanoestruturado, e a gente tem a nanoestrutura, né? O óleo ele vai mantendo aqui com a nanoestrutura. Quando chega aqui, o óleo ele começa a escurecer um pouco mais do que a nanoestrutura. Aqui eu não tenho, só o óleo contém só ativo e a água. E aqui eu tenho a nanopartícula formulada, porque eu preciso da goma do cajueiro para ela poder dar uma estabilidade. Isso eu já investiguei. E a nanopartícula, ela dá essa estabilidade no sistema. A gente consegue observar uma maior eficiência, né, sensorial visível desse alimento. Mas não foi só eu que trabalhei com isso, não tem só a gente buscando. Existem outros pesquisadores, eu trouxe alguns trabalhos para vocês, que falam aqui, eu fiz uma tradução, né, no Google aqui para vocês, dos títulos, o óleo de curcumina, né, e alecrim, de tamanho nanométrico, caracterizado para limitação da deterioração microbiana de filés de truta arco-íris, né? A truta ela é de região fria, mas em outros locais já se pesquisa compostos ativos que a gente possa retardar. Aqui é a imagem, né, da nanoemulsão, das 2 nanoemulsões. A gente observa que dependendo do que ela é formada, ela apresenta uma característica. A aplicação, os tamanhos, né, das nanopartículas que eles investigaram e observaram uma excelente eficiência para a conservação dessa espécie de peixe. E esse problema aqui, quem é que não tem em casa, né? 15 dias no supermercado, lá em casa 2 horas. Não sei se é de vocês, mas lá em casa 2 horas a banana já está preta. E aí eu achei muito interessante, é um trabalho recente de 2025. Eu procurando artigos, encontrei e falei, vou mostrar para os meninos. Aqui, ele fez um sistema de embalagem responsiva ao açúcar, né? Que a banana vai liberando a partir do momento que ela vai escurecendo, combinado com coacervados, né, aprimorados, com nanopartículas de zeína, para a liberação controlada de conservantes naturais na preservação de alimento. Ele nanoestruturou, ele fez uma embalagem que responde
à medida que a banana vai amadurecendo. Para o quê? Para retardar esse amadurecimento da banana. Aqui é o gráfico, né, de tudo que ele utilizou, os compostos. Ai, meu Deus. A polilisina, a glicose, né, oxidase, a zeína e o polifenol que ele utilizou para nanoestruturar, aplicar ali na banana. Aqui são as imagens, né, à medida que ele vai aumentando a concentração desse polifenol. Ele observou maior durabilidade, uma dupla funcionalidade, tanto teve atividade antioxidante como antibacteriana, liberação responsiva à glicose, né? Então, o ativo dele era liberado a partir do momento que a banana começava a liberar essa glicose. Estabilidade estrutural aprimorada, né, do reforço de nanopartículas de zeína, que é uma proteína, para poder ser utilizada na conservação de alimentos. Esse outro trabalho, ele utilizou filmes de quitosana, esse lado aqui é a tradução, tá, gente? Filmes de quitosana, de nanopartícula de prata, assistidas por extrato de catarantos roseus, né, com altas propriedades antioxidantes e antimicrobianas para preservação de alimentos frescos. Ele utilizou tanto para o morango como para pedaços de frango, tá? Ele utilizou a quitosana. Quitosana a gente encontra na carapaça dos crustáceos, né? É muito utilizado. No caso, ele utilizou do caranguejo, que é um resíduo, né? A gente não come a carapaça, então ele reutiliza para fazer um produto. Ele utilizou a planta e a nanopartícula de prata. Ele utilizou esses 3 compostos para fazer essa nanoestrutura que pudesse ser aplicada aqui no camarão, na conservação. Aqui são os vários tratamentos que ele deu e o tempo, tá? Em que esse morango ficou armazenado. Então, a gente observa que eles apresentavam um tamanho uniforme e, à medida que o tempo foi passando, o morango que não tinha tratamento nenhum, ele foi murchando, né? Enquanto que os tratados, eles apresentavam um maior tamanho, o tamanho se manteve, na verdade, né? O que aconteceu foi que ele evitou a perda de água pela nanopartícula estar ali nos poros, né, dificultando essa saída, pela dificuldade da troca de água e oxigênio e também a atividade antibacteriana. No frango, ele também observou, aqui ó, o frango sem nada, né, sem a embalagem, ele acabou murchando, perdendo, ele teve um encolhimento, como ele também teve uma alteração da cor causada pela oxidação da mioglobina. Esse outro trabalho, ele utilizou nanopartículas de prata derivada de citrato, para segurança alimentar, embalagem biodegradável, com estabilidade antimicrobiana e oxidativa. A proposta dos autores é desenvolver uma embalagem para carne, tá? Então, essa coloração aqui, ela fica bem vista em cima da carne, né? Carne moída, entre outros. Ali é o tamanho ali é a imagem da nanopartícula, né? Ele utilizou, aginado de gelatina incorporado a nanopartícula de prata, sintetizada a partir de extrato da casca de limão e tangerina. Outra grande abordagem do autor é porque ele usa cascas, né, resíduo da produção ali, para poder fazer a sua nanoestrutura, né, sua nanopartícula. Então, ele reaproveita. Mais uma vez, do camarão, né? Isso aqui é uma biopreservação de camarões usando revestimento comestíveis, compostos de nanopartículas de quitosana e extrato de cravo. Aqui o tratamento controle do autor, e aqui a quitosana e ali a quitosana no extrato de cravo. A gente observa que se eu botar só a quitosana, ela fica um pouco melhor que o controle, mas se eu utilizar o extrato de cravo, o meu filé de camarão, ele se mantém muito mais tempo preservado. Aqui são as imagens, a imagem da microscopia, né, e a atividade antibacteriana que foi observado contra Escherichia coli, Salmonella tipo Fimurium e Staphylococcus aureus, que são patógenos de origem alimentar, né? Aqui é um pescado manipulado, onde alguém pega e descasca, né? Se essa pessoa contaminar e eu utilizar a nanopartícula, ela já tem uma atividade ali preservativa, né? Evitando que eu consuma esse alimento com bactérias patogênicas. E existem outros trabalhos, eu só vou citar para vocês, que é o efeito de novos revestimentos comestíveis bioativos, à base de nanoemulsões carregadas com goma da jujuba e óleo de urtiga na vila útil de filés de esturjão beluga, é um pescado, um peixe. O efeito de revestimento de nanopartículas de quitosana na alteração da qualidade do camarão branco, né? Pois colheito, Lithopenaeus vanamei, durante o armazenamento a 4 graus Celsius. Efeito de revestimento de alginato de sódio contendo óleo essencial de menta, espicata, e nanopartícula de celulose na extensão da vida útil de filés de carpa prateada, outro peixe.
E nanoencapsulação de óleo essencial de limão, né, com abordagem para reduzir o processo de oxidação em hambúrguer de peixe durante o armazenamento refrigerado. Esses são os trabalhos que eu apresento para vocês e obrigada pela atenção. Obrigada, professora. Excelente palestra. Alguma pergunta, pessoal? Um minutinho. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou ou tem pais que trabalham na agricultura, mas geralmente é usado um produto chamado Etrel, que é para acelerar o processo de amadurecimento de banana, alguns frutos, né? E pelo que eu vi, ele faz isso porque ele faz com que o etileno ele seja liberado de forma mais eficaz, né? Maior liberação de etileno. Então, nessa questão da banana, eu acredito que talvez eles usem isso, por isso que a gente compra, chega em casa e ela amadurece muito rápido, né? E também em relação a isso, já que existe um produto que acelera isso, a gente teria que talvez achar algo que retardasse essa liberação de etileno, né? Aí acredito que usando esse tipo de tecnologia, né, de nanocápsula, a gente pudesse fazer isso. Você tem alguma perspectiva de como a gente pode fazer isso? Bom, César, eu acredito que os autores, eles utilizaram na banana sem nenhum ativo para acelerar. Seria o produto natural, sabe? Para que ela preservasse mais tempo. Aquele meme dos 15 dias era só meme, viu? Dura mais tempo. Mas que seria para esse produto natural, né? Sem ativos. Eu acredito que eles utilizaram o controle mesmo, tirando da bananeira, que é o que a gente mais utiliza, sem tentar fazer o mais natural possível, né? Recolheu e aplicou. Para que ele preserve mais tempo, até mesmo na casa do consumidor, né? Agora, te falar dessa perspectiva, eu não teria muito a falar, porque a minha parte é pescado, né? Eu trouxe essa parte de alimento, frutas, para vocês virem, né, que não é só peixe, né? Eu ia falar muito de peixe e camarão para vocês, o dia inteiro. Mas eu queria que vocês encontrassem o morango, aquele morango do amor. Esqueci de trazer um meme do morango do amor, né? Esqueci. E da banana, né? Que são coisas que a gente consome com uma certa frequência, que estava super em alto o morango, viu? Eu lembrei, mas esqueci o morango do amor. Desculpa. Mas eu acredito que seria nessa preservação maior, principalmente na nossa casa, sabe, César? No mais, parabéns pela apresentação, gostei muito. Obrigada. Ainda mais partindo da minha parte, que é de camarão, né? E peixe. Eu podia falar o dia todo, mas eu ia falar, né, que eu só puxei brasa para minha sardinha. É isso aí, professora. Obrigada, gente. Mais alguém? Professora, parabéns pela apresentação. Desde o início do Quântica, a senhora é a primeira representante do curso de Engenharia de Pesca aí em cima, provando que não precisa um curso de física falar sobre quântica, né? Provando que a quântica ela realmente está no nosso dia a dia, está começando através das nanopartículas, através do desenvolvimento de sensores. E aí eu vou fazer uma pergunta como uma leiga, apesar de ser da área de engenharia de pesca, mas nessa parte de nanopartículas, foi uma aula, né? Entender um pouco mais a ideia de trabalhar, por exemplo, com o exudato da goma do cajueiro. Uma pergunta, tem outros potenciais produtos que já estão sendo desenvolvidos, ou teria a possibilidade de ter um produto específico de camucim, né, que a gente pudesse desenvolver para alimentos, para o pescado ou para o camarão que é produzido aqui? Essa era uma pergunta. E a segunda é que a gente tem visto muito também nanoencapsulamento, né? A senhora falou muito de fazer uma nanopartícula. Eu tenho um agitador magnético em casa, por acaso, e aí eu vou experimentar. E vou experimentar. Porque a gente produz cerveja, né? E aí a gente utiliza, não sabia que dava para fazer. Vamos estruturar a cerveja também. Muito bom, Mas a segunda pergunta é, a partir do momento que você faz a nanopartícula, é possível encapsular e como é que funciona? Obrigada, professora.
Luísa. Gente, eu paguei eles para ficarem perguntando, viu? Só conheço tudinho. Luísa, essa primeira pergunta com relação à questão do potencial regional é algo que a gente está buscando, né? A goma do cajueiro eu já trago de experiência, né? De mestrado e doutorado, que é o que eu trabalhei. Mas eu acredito que indo nas comunidades e vendo o que eles usam, o que eles fazem, a gente pode aprimorar ou então conhecer esse conhecimento tradicional de Camusim e fazer novos produtos. Talvez produtos que não estejam nem na literatura, né? Um produto regional, um conhecimento tradicional de Camusim. Então, o curso a gente tem um pouco mais de um ano, né? Que nós chegamos, os novos professores, nessa busca, né? De aprovar editais, mas visando esse conhecimento que a gente ainda vai buscar nas comunidades, né? Ainda precisamos chegar de uma forma mais sutil, né? Conhecer, para que eles possam nos falar o que eles fazem, o que eles trabalham, como é que eles preservam, e a gente tentar levar isso para a ciência e trazer um retorno, né? Talvez uma melhoria ou um novo conhecimento regional para o mundo, né? A segunda pergunta sobre a agitação, Luísa, não é tão simples assim. O que a gente faz com a agitação? A nanopartícula, a nanoemulsão, né? Ela se forma ali com a mistura de água e óleo, né? O óleo ele fica ali dentro, né? Do sistema aquoso, mas ele fica revestido ali pelo tensor ativo. A gente usa o twin e a goma do cajueiro junto para poder estabilizar esse óleo na partícula para que ele não saia de solução. Porque se você agitar só água e óleo e um tensor ativo ali, 10 minutinhos ele se separa. E essa agitação que a gente faz, na proporção que a gente faz, ela é energia química, que a gente trabalha alguns detalhes, né? Alguns cálculos, algumas concentrações, às vezes na tentativa e erro, porque dá certo, depois não dá e tenta dar de novo, para que ele fique estável. Você consegue até fazer, talvez por pouco tempo. E aquela mistura que a gente tem que agitar, essa não. A gente não quer que ela seja agitada só na primeira fase, depois ela fique parada e que ela forme. Mas se a aplicação for rápida, como é a do camarão, a proposta, né? O produtor faz ali, já joga no camarão, então não precisa de estabilidade. Agora, se eu for vender uma cerveja ou um produto que vai ficar muito tempo na prateleira, ele não pode separar. E aí o nosso gargalo, né, é essa proporção que a gente vem desenvolvendo. Tá? Espero ter respondido. Obrigada, professora Thaís. Realmente muito importante, assim, no nosso contexto da pesca artesanal, inclusive, né? Porque a gente sabe que o que talvez atravanque um pouco o setor no que se refere à pesca artesanal seria exatamente a qualidade do pescado, né? Então, tudo associado a esse quesito. Obrigada, professora. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Obrigada. Aproveitando aqui o ensejo, antes de dispensar a professora Thaís, eu queria convidar vocês, após a última palestra, que seria do professor Bruno, que é a próxima, vocês passarem aqui fora na recepção, porque a gente tem uma equipe do liceu, dos alunos de ensino médio, concluindo uma experiência com nanopartículas. Então, vai ser muito aplicável aqui o conhecimento que a gente teve da professora Thaís, né? Professora, antes de você dizer adeus para a gente, tchau, tchau, eu queria entregar aqui para você, em nome da coordenação, da organização do evento, um mimo de agradecimento à sua contribuição aqui para o nosso evento. Obrigada, professora Thaís. Obrigada. Obrigada, Bruno. Pessoal, e então, podemos continuar?